Eu sou Jonas, filho de Amitai, e o que vou contar não é uma fábula distante, mas uma história real que vivi. Se alguém me tivesse contado antes, talvez eu não acreditasse, mas assim como o Senhor me escolheu para ser profeta, Ele também me ensinou com dor e misericórdia lições que jamais esquecerei. Minha vida começou como de muitos outros. Vivi em Israel, cresci ouvindo as histórias dos grandes feitos do nosso Deus, as conquistas do nosso povo e os profetas que viveram antes de mim. Eu sabia que o Senhor era com eles e que Ele tinha seus escolhidos, mas nunca imaginei que entre tantos eu seria chamado para uma missão tão grandiosa e ao mesmo tempo tão aterrorizante. Um dia o Senhor me falou claramente, uma voz firme e inegável: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive. Só de ouvir esse nome meu coração acelerou. Aquela cidade era conhecida pela sua crueldade, pela maldade do seu povo. Eles eram inimigos de Israel. Como poderia eu, um profeta de Deus, ir pregar desculpas a um povo que não merece perdão? E se eles não me ouvissem? E se zombassem de mim, ou pior, me matassem? Eu não poderia aceitar. Eu não queria ir. E então, na minha teimosia, decidi fugir da presença de Deus. Como se fosse possível, tomei caminho para o porto de Jope e encontrei um navio que partia para Tarsis, o lugar mais distante que conheci. Quanto mais longe de Nínive, melhor. Paguei a passagem, embarquei e logo me senti seguro, como se tivesse escapado do olhar de Deus. Mas eu fui enganado, profundamente enganado. Enquanto o navio se afastava, uma tempestade avançava sobre as águas. Não era uma tempestade comum, era algo furioso, como se o próprio mar estivesse se revoltado. O navio balançava violentamente e as ondas o erguiam como se fosse uma folha ao vento. Os marinheiros, homens experientes, estavam desesperados. Jogavam suas mercadorias ao mar na esperança de que o navio se aliviasse e não afundasse. Eles clamavam aos seus deuses, mas nada parecia funcionar. Enquanto tudo isso acontecia, eu dormia, sim, no fundo do navio, como se o peso da minha fuga me tivesse exaurido. Mas não demorou muito para que os marinheiros me encontrassem e, desesperados, me questionassem: por que está dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez Ele nos ajude e não pereçamos. Eles ficaram assustados e então decidiram lançar sortes para descobrir quem era a culpa por aquela desgraça. E é claro, caiu sobre mim. Sem saída confessei: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Eu fugi dele e por minha causa que essa tempestade está acontecendo. O pavor tomou conta dos marinheiros. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Perguntaram. Eu sabia que havia apenas uma solução. Eu tinha desobedecido a Deus e o castigo estava caindo sobre todos do navio. Disse a eles: lançai-me ao mar, e o mar se decepcionará, pois sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Relutaram no início, tentando remar de volta à terra, mas a fúria do mar era maior do que qualquer esforço humano. Finalmente oraram ao Senhor, pedindo que não lhe imputassem culpa por derramar sangue inocente e me lançassem ao mar. Assim que meu corpo tocou na água, o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram maravilhados e ali mesmo, no meio daquele mar, entregaram e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Mas para mim, a história não acabou ali. Enquanto eu afundava nas profundezas do mar, senti a morte se aproximar. A água cobriu minha cabeça e o meu corpo foi arrastado pelas correntes. Eu vi que o meu destino estava selado. Foi quando senti algo imenso se aproximar. Não era o mar que me engolia, mas uma criatura viva, um grande peixe. Fui engolido e vi dentro do seu ventre escuridão, fedor, calor sufocante. E ali no lugar mais inesperado percebi a profundidade da minha desobediência. Eu estava vivo, mas não por minha causa. Estava vivo porque o Senhor, em sua misericórdia, não me deixou morrer. Dentro daquele peixe, sem saber o que seria de mim, clamei ao Senhor. Orei com todo o meu coração, reconhecendo meu erro, minha teimosia e minha necessidade de sua graça.
Disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. 3 dias e 3 noites estive ali, no ventre daquele peixe, até que o Senhor falou à criatura, e ela me vomitou na praia. Eu, Jonas, sujo, fraco e humilhado, fui devolvido à terra viva pela mão de Deus, que eu tentei evitar. Mas o Senhor, em sua paciência, falou novamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama-lhe a mensagem que eu te ordeno. Desta vez eu sabia que não poderia fugir. Estava claro que o plano de Deus não seria frustrado pela minha vontade. Levantei-me e fui. Nínive era uma cidade imensa, tão grande que levaria 3 dias para atravessá-la. Quando cheguei lá, comecei a proclamar que o Senhor me mandara dizer: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Caminhei pelas ruas, pregando essa mensagem em voz alta. Imaginei que eles ririam de mim, ou pior, que eu fosse atacado, mas algo extraordinário aconteceu. O povo de Nínive creu nas palavras de Deus. Do mais pobre ao mais rico, todos se vestiram de saco e jejuaram em sinal de arrependimento. O rei de Nínive, ao ouvir o que eu pregava, clamou do seu trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de saco e se cobriu de cinzas. Ele decretou que todo o povo, até mesmo os animais, deveria jejuar e clamar a Deus com força, abandonando os seus maus caminhos, na esperança de que o Senhor tivesse misericórdia e não destruísse a cidade. E o Senhor viu as acusações deles. Ele, em sua infinita compaixão, voltou atrás em sua decisão de destruir Nínive. Eu deveria estar feliz, certo? Afinal, um profeta deveria se alegrar ao ver que a sua mensagem foi ouvida e que as pessoas se voltaram para Deus. Mas não foi assim que eu senti. Eu estava furioso. Como poderia Deus perdoar aquele povo perverso? Porque Ele não os destruiu como mereciam? Eu disse ao meu Senhor: não era isso que eu dizia quando ainda estava em terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis, pois sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, Senhor, tira a minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Sim, eu estava zangado. A minha raiva me cegava para a misericórdia de Deus. Saí da cidade e fui para o leste, onde fiz uma cabana para me sentar e ver o que aconteceria com Nínive. Enquanto eu estava lá, o Senhor fez crescer uma planta para me dar sombra e aliviar o calor. Fiquei feliz com a planta, mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que a atacou a planta e ela secou. O sol ardia sobre minha cabeça e eu fiquei tão abatido que desejei morrer novamente. Então o Senhor falou comigo: Jonas, tens compaixão da planta pela qual não trabalhou, que nasceu numa noite e numa noite pereceu? E eu não teria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Aquela pergunta me atingiu profundamente. Eu estava preocupado com uma planta, mas não me importava com a vida de milhares de pessoas. Deus, em sua espera, não apenas ensinou Nínive, mas também a mim. Essa é a minha história.